Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal fez uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em tráfico de mulheres para exploração sexual e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão. Também foram bloqueados valores em dinheiro e bens dos investigados. Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul. Durante as investigações iniciadas há 2 anos, a Polícia Federal teve o apoio da Europol, a Polícia Europeia, e contou também com a cooperação de policiais da Bélgica e da Croácia. Foram identificados núcleos, tanto núcleos de aliciamento e agenciamento dessas mulheres, quanto núcleos do setor financeiro dessa organização criminosa também. Segundo o delegado, o setor financeiro da quadrilha envolve empresas de fachada no Brasil e na Europa e movimentação em criptomoeda. Os agentes apreenderam mídias eletrônicas, computadores, celulares e muita documentação relativa a estas empresas. 26 milhões de reais dos investigados foram bloqueados judicialmente. Os investigadores descobriram que as mulheres levadas para a Europa eram socialmente vulneráveis ou já se prostituíam no Brasil e foram aliciadas com a falsa promessa de ganhar mais dinheiro. Segundo a Polícia Federal, pelo volume financeiro identificado e pelo tempo de atuação da quadrilha, os criminosos traficaram milhares de mulheres. A investigação vai continuar porque a polícia tem informações de que a quadrilha já atua há mais de 2 anos. E a cooperação com as polícias europeias também, porque são elas que vão ajudar a trazer de volta as vítimas do tráfico. Nós identificamos essas mulheres e agora é um momento de ouvi-las, né? Com cooperação dessas polícias europeias, realizar até o resgate e o repatriamento dessas mulheres na Europa. Veja agora outros destaques do dia. Mortes por atropelamento crescem mais de 20% em São Paulo. Representantes do X entregam documentação, bloqueiam contas e pedem volta da rede social. Israel recusa a proposta de cessar-fogo contra o Hezbollah e mantém ações militares. Banco Central aumenta a previsão de crescimento da economia brasileira neste ano. Na Argentina, mais da metade da população vive hoje na pobreza. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. Em São Paulo, o número de mortes por atropelamento cresceu mais de 20% entre os meses de janeiro e agosto, em comparação ao mesmo período do ano passado. A maior parte desses acidentes acontece à noite. 965 pedestres morreram atropelados até o fim do mês de agosto no estado de São Paulo. Segundo especialistas, os principais motivos são a desatenção dos motoristas e o consumo de bebidas alcoólicas antes de pegar a direção. No total, foram mais de 7.000 acidentes com vítimas. Jane foi uma delas. Há 2 meses, ela foi atropelada e sofreu fraturas na coluna e no tornozelo. Sinto muitas dores, muitas dores. Quando eu acordo, antes de tomar o café, eu tomo 6 remédios. Depois do café, eu tomo mais 6. Aí, antes do almoço, eu tomo mais 3. Jane estava nesta avenida da Zona Sul de São Paulo. Ela seguia para o trabalho quando foi atravessar a rua e foi atropelada. O sinal estava fechado para o motorista, que não parou para prestar socorro. Segundo a polícia, o carro era roubado e tinha placa adulterada. Se ele fez isso comigo e não prestou socorro, quantas pessoas ele não já fez? Sem ninguém saber. No estado de São Paulo, as mortes por atropelamento aumentaram mais de 23% entre janeiro e agosto deste ano, se compararmos com o mesmo período de 2023. As estatísticas do Departamento de Trânsito apontam que os acidentes acontecem principalmente no período noturno, aos sábados e às terças-feiras. A gente sabe que o período noturno é o período que mais faz o consumo de álcool e até outras drogas também, e porque seria o período que as pessoas têm por si de relaxar. A gente sabe que, por exemplo, a cada 1% de aumento da velocidade média na via,
tem aumento de 3% da internação e 4% da mortalidade. Aos 35 anos, sem emprego e com apenas o marido trabalhando, Jane espera que ao menos o motorista seja identificado e punido. Que a justiça seja cobrada, que ele deve pagar. Traficantes em fuga invadiram um condomínio e fizeram moradores reféns na zona norte do Rio de Janeiro. Operações policiais contra o tráfico de drogas na região metropolitana prenderam 15 pessoas. 28 escolas tiveram que suspender as aulas. A troca de tiros foi registrada nas primeiras horas do dia. O confronto foi durante uma operação da polícia e do Ministério Público nas comunidades da Vila Aliança e de Senador Camará, na zona oeste. O helicóptero da Record sobrevoou a região e flagrou criminosos armados com fuzis circulando pela comunidade. Barricadas foram incendiadas para dificultar a passagem da polícia. O blindado da PM foi alvo de disparos. Este policial precisou se proteger. Passageiros de um ônibus também ficaram no meio do tiroteio. A operação tinha o objetivo de cumprir um mandado de prisão contra um traficante da região serrana que estava escondido na comunidade. Ele já era monitorado e foi encontrado na casa da mãe. Por causa do confronto, 28 escolas da rede pública suspenderam as atividades. Na Zona Norte, traficantes invadiram este condomínio e fizeram moradores reféns para fugir da PM, que fazia uma operação no Morro do Urubu. Eu fiquei vendo a sombra deles dentro do meu quarto, vendo a sombra deles andando. Depois a polícia entrou, já abordou ali, depois abordou aqui e acabou tudo. Este vídeo mostra um dos criminosos escondido no telhado do prédio. 7 suspeitos foram presos. Em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nem a delegacia da região escapou. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um criminoso tenta arrombar 2 carros estacionados no pátio. Na sequência, ele coloca fogo nos veículos. O criminoso foi preso em flagrante. Na mesma região, 6 suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de carros também foram detidos. Homens armados invadiram um banco na região metropolitana de Curitiba e fizeram reféns. Quem passava pela rua registrou tudo. 5 homens encapuzados e com armamento pesado invadiram a agência. Eles atiraram várias vezes. 2 vigilantes foram feitos reféns. Um deles foi usado como escudo humano e teve um fuzil apontado para a cabeça. O assalto aconteceu na cidade de Itaperuçu, região metropolitana de Curitiba, na hora do almoço, e a agência estava cheia. Segundo informação, só chegaram e mandaram o pessoal deitar, que era um assalto. Pronto, a voz de comando foi essa. Na fuga, os assaltantes abandonaram os 2 carros e ainda espalharam pregos nas estradas que dão acesso à cidade para dificultar a perseguição da polícia. Os criminosos conseguiram levar o dinheiro que estava nos caixas do banco. O valor não foi divulgado. Como se trata de uma agência da Caixa Econômica, a Polícia Federal vai investigar o caso. Até agora, ninguém foi preso. Eleições 2024. A diminuição das desigualdades na maior cidade do país esteve no centro das propostas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. O candidato do PRTB, Pablo Marçal, esteve no Capão Redondo, bairro da Zona Sul de São Paulo. Depois de uma caminhada, ele participou de uma carreata. Marçal voltou a defender a criação de áreas verdes e uma infraestrutura de manejo de resíduos para evitar que o lixo e o esgoto sejam despejados nos rios da cidade. Pablo Marçal disse ainda que, se for eleito, vai desenvolver um projeto social para acolher pessoas em situação de rua. Nesse modelo, um profissional vai fazer um atendimento individualizado. A cada 90 dias nós vamos trocar esse anjo da guarda. Ele vai acompanhar o progresso da pessoa, para ela não recair, para ela se sentir amada, para ela entender que a gente quer que ela mude. Se tem 80 mil pessoas, através das ONGs, nós vamos bancar 80 mil pessoas para ajudar essa pessoa. Vai ser o par dela até ela sair dessa situação. Guilherme Boulos, do PSOL, fez campanha no bairro de Sapopemba, na zona leste de São Paulo. O candidato caminhou pelas ruas, conversou com comerciantes e moradores e afirmou que, se for eleito, vai criar corredores de ônibus
para desafogar o trânsito na região. Boulos também destacou que uma das propostas do plano de governo é construir e revitalizar áreas de lazer nas regiões periféricas da capital paulista, como praças e centros esportivos para crianças e adolescentes. Muitas dessas pessoas arregaçam as mangas e fazem com que não tem, com dinheiro do próprio bolso, só contando com doação. A prefeitura vai ajudar esses projetos de esporte dentro das comunidades, criando os pontos do esporte para poder garantir que o jovem também tenha essa oportunidade. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, participou de uma sabatina na Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. Sobre habitação, o candidato prometeu, se for reeleito, resolver o problema nas áreas de maior risco da cidade. Depois, ele se encontrou com executivos do mercado financeiro. Ricardo Nunes falou sobre ações para melhorar a economia de São Paulo. Disse que pretende priorizar projetos de desenvolvimento da periferia, com investimentos para facilitar o transporte dos moradores, aumentar a qualidade de vida e gerar empregos nas regiões mais pobres. São Paulo é uma cidade que é o terceiro maior orçamento do país. Você tem duas cidades dentro de uma. Uma cidade muito rica, da Paulista, da Faria Lima, e uma cidade pobre, que estão nas franjas da cidade e na periferia. Diminuir essa desigualdade social requer que a gente dê oportunidade com geração de emprego, e renda estão batendo recorde. Pela manhã, José Luiz da Atena, do PSDB, participou da sabatina de um jornal. Depois, o candidato fez uma caminhada perto da estação Santana do metrô, na zona norte de São Paulo. Ele tirou fotos e conversou com eleitores. Da Atena falou sobre medidas para segurança, meio ambiente, mobilidade e também sobre cultura. Ele prometeu, se for eleito, levar para as periferias da cidade mais equipamentos culturais e esportivos. Que a cultura seja levada por os pontos mais periféricos da cidade de São Paulo. Não só a cultura, porque esporte também é cultura. Né? Você tem que criar centros que descubra atletas até olímpicos das periferias. A candidata do PSB, Tabata Amaral, fez caminhada em Santana, bairro da Zona Norte de São Paulo. Tabata distribuiu material de campanha, conversou com comerciantes e moradores e ouviu pessoas em situação de rua. A candidata disse que pretende fazer um levantamento sobre as milhares de famílias que vivem nas ruas da cidade. Dia 1 de janeiro é adiantar o censo, fazer um grande mapeamento para a gente saber quantos são, quem são, onde estão. E aí entra a nossa proposta do Caminhos para a Dignidade, que é o quê? A partir do que for relatado por essas pessoas, atuar para que as pessoas tenham uma porta de saída. Marina Helena, do Novo, deu entrevista a uma emissora de TV e participou de podcast. Altino Prazeres, do PSTU, fez panfletagem na Universidade de São Paulo e deu entrevista a uma emissora de TV. Bebeto Haddad, da DC, deu entrevista a uma emissora de TV. Ricardo Senesi, da UP, participou de ato em frente à Secretaria Estadual de Educação, deu entrevista a uma emissora de TV e visitou o bairro de São Mateus, na Zona Leste. João Pimenta, do PCO, deu entrevista a uma emissora de TV e fez panfletagem na estação do metrô, no bairro da Saúde. Vamos saber agora como foi o dia dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Mauro Tramonte, do Republicanos, se reuniu com líderes religiosos e prometeu facilitar o acesso à prefeitura. Essas pessoas, elas procuram aí os pastores, as igrejas, para quê? Para desabafar. E a gente pode, através deles, receber essas informações e encaminhar aí as nossas secretarias. O candidato à reeleição, Fuad Noman, do PSD, visitou o Monte de Oração e se comprometeu a revitalizar o local. Vamos revitalizar essa área toda aqui, junto com os interesses dessas comunidades, junto com o interesse das igrejas, porque aqui é um lugar de confluência de todas as igrejas. Bruno Engler, do PL, caminhou pelas ruas do bairro Novo Arão Reis, conversou com comerciantes e ouviu as demandas dos eleitores. A gente acredita que o poder público ele tem que estar mais próximo de todas as regiões de Belo Horizonte e é por isso que a gente vai transformar as regionais em subprefeituras com autonomia orçamentária. Duda Salaber, do PDT, visitou o Mercado Central e disse que vai melhorar a segurança no local. Vamos construir um plano de segurança pública voltado para o comércio de BH, porque infelizmente muitos comerciantes têm fechado a porta por causa da falta de segurança. Rogério Correia, do PT, esteve na Companhia de Saneamento de Minas Gerais e se posicionou contra a privatização da empresa. Hoje nós temos 92% das casas com esgoto sendo recolhido, mas apenas
62% tratado. O candidato do MDB, Gabriel Azevedo, teve agenda na comunidade da Pedreira Prado Lopes e sugeriu projetos sociais para a região. Primeiro, tarifa zero para todas as vilas e favelas. E também para as mães, uma monitoria que no início do dia e no final do dia possa ficar com a criança. Em reunião na Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Carlos Viana, do Podemos, afirmou que vai reduzir impostos para reerguer o setor. Incentivar a geração de empregos de renda para que a prefeitura possa se tornar cada vez menos pesada junto àqueles que produzem a nossa riqueza. Indira Xavier, da UP, fez panfletagem no centro e se encontrou com servidores públicos. Lourdes Francisco, do PCO, teve reuniões com a coordenação de campanha. O Anderson Rocha, do PSTU, visitou escolas e o comércio na região de Venda Nova. Belo Horizonte vai ter ônibus de graça no domingo de eleição. O anúncio foi feito pela Prefeitura. A tarifa zero valerá para o transporte público municipal desde às 0h do dia 6 até às 11h59 da noite. Ainda hoje, Banco Central eleva a previsão de crescimento da economia brasileira para 2024. O Rio Grande do Sul está sob alerta de tempestade e pode registrar mais chuvas volumosas nas próximas horas. Porto Alegre está com ruas alagadas. Israel rejeita pedido de cessar fogo por 21 dias na guerra contra os terroristas do Hezbollah. A capital paulista teve hoje o dia mais quente do ano. No bairro da Mooca, na Zona Leste, os termômetros marcaram 37,3 graus. A onda de calor que afeta grande parte do Brasil colocou em alerta vermelho ao menos 8 estados. No Rio, praias lotadas em plena quinta-feira. Ultimamente tem feito muito calor e o melhor lugar para ficar é na praia, né? Você vê essa brisazinha daqui da praia. As altas temperaturas exigem cuidado redobrado com a saúde, principalmente com a hidratação. Água de coco, melancia, morangos e muita água. E muita gente se protege como pode. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho, ou seja, de grande perigo para uma onda de calor que cobre uma faixa com o Distrito Federal e 8 estados, entre eles o Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo teve nesta quinta-feira o recorde de calor no ano. No bairro da Moca, na Zona Leste, a temperatura chegou a 37,3 graus. Já no Rio de Janeiro, a máxima foi de 38,9 graus. A primavera teve início no último domingo. A estação deve registrar temperaturas acima da média histórica e colocar as regiões mais quentes do país em estado de alerta por causa da baixa umidade. Há ainda a previsão de chuvas intensas. Aqui no Rio, ainda vem muito calor por aí. Estamos na primavera, no verão. A sensação vai lá em cima. Hora de falar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Quando é que termina esse calorão? Amanhã, Cris. Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite para você que está nos assistindo. O avanço de uma frente fria traz chuva e um breve alívio nas temperaturas neste fim de semana. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o dia ainda começa quente. A partir da tarde, tem previsão de pancadas de chuva com trovoadas e até queda de granizo. Os termômetros marcam entre 30 e 35 graus. Em Curitiba, a temperatura despenca e a chuva vem forte. Faz até 23 graus. Pelo terceiro dia seguido, o Rio Grande do Sul é o estado que mais recebeu chuva. Pelas imagens de satélite, vemos as nuvens de temporal estacionadas até o Paraná. Amanhã, a chuva sobre a região sul pode provocar novos alagamentos. No litoral do Nordeste e no extremo norte do país, as pancadas isoladas marcam presença no fim da tarde. Em Porto Alegre, faz apenas 21 graus. Em Belo Horizonte, 34. Em Cuiabá, 37. Em Maceió, 28. E até 36 em Manaus. Vamos às participações do Tempo Delivery. O Lucas é de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Oi, Lucas.
Até o fim de semana pode contar com sol e muito calor sem nada de chuva. Faz até 32 graus. A Luziene é de Trindade, Goiás. Bem-vinda, Luziene. Até domingo, alerta de baixa umidade do ar e temperaturas bem altas. Os termômetros marcam até 39 graus. Quer aparecer por aqui também? Então mande seu pedido pelas redes sociais. Basta colocar o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lídia. A seguir, mais de 40 milhões de pessoas estão em alerta para a chegada de furacão nos Estados Unidos. Donald Trump recorre de multa de 2,5 bilhões de reais na justiça americana. Representantes da Rede X entregam documentos solicitados pelo STF e pedem que a plataforma seja liberada em todo o Brasil. – 48 municípios do Rio Grande do Sul sofreram danos por causa das chuvas que atingem o estado. Nas últimas 24 horas, Porto Alegre registrou quase o dobro da chuva prevista para o mês todo. Os móveis perdidos nas cheias de maio ainda estão em frente à casa do seu José. Com novos alagamentos, ele teme passar por tudo de novo. Perdi tudo dentro de casa, perdi tudo, só saí com a roupa de couro. A capital gaúcha amanheceu com vários pontos de alagamentos. O Elton tentou passar de carro, mas ficou preso. Os passageiros tiveram que sair pelo teto do veículo. A chuvarada provocou a falta de luz em ao menos 105 mil imóveis no Rio Grande do Sul. A companhia responsável pelo fornecimento na maior parte do estado trabalha com 2.000 profissionais nas ruas. Além disso, outras 100 equipes foram escaladas de forma emergencial para atender a população nas áreas mais afetadas. Em Pelotas, choveu pelo menos 43 horas sem parar. Em Camaquã, a força da água fez um trecho de uma rodovia despencar. Carros ficaram debaixo d'água. Tudo isso um dia após a região registrar uma microexplosão, fenômeno meteorológico que provoca ventos fortes. Em maio, a gente teve 2/3 da chuva do ano inteiro concentrado em poucos dias. Agora está vendo um volume muito intenso de chuvas, de fato, mas nem de perto aquilo que a gente vivenciou. A Defesa Civil do Estado prorrogou o alerta para risco de inundações até amanhã. 865 pessoas estão desabrigadas do Rio Grande do Sul. Eleições americanas. Kamala Harris se encontrou com o presidente ucraniano na Casa Branca. E Donald Trump se prepara para comícios em estados decisivos. A vice-presidente e candidata democrata se encontrou hoje na Casa Branca com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Kamala Harris afirmou que vai manter o apoio financeiro e tecnológico ao país e trabalhar diplomaticamente pelo fim da guerra. Há pouco mais de um mês para a eleição americana, a disputa segue sem um favorito, especialmente em estados decisivos. Em pesquisa divulgada hoje, os dois candidatos aparecem empatados na Carolina do Norte. Já no Arizona e na Geórgia, Donald Trump está à frente de Kamala Harris. Trump se prepara para um evento em outro estado-chave, como mostra o repórter Tiago Nolasco. O candidato republicano não teve compromisso público nesta quinta-feira. Amanhã ele estará no Michigan. Já o comício de sábado, que seria realizado em local aberto, vai acontecer em um ambiente fechado, mas controlado. A decisão da equipe de campanha de Donald Trump foi anunciada depois que o serviço secreto admitiu que não teria agentes suficientes para proteger o candidato ao ar livre. Hoje, uma comissão da Câmara, composta por representantes republicanos e democratas, concluiu que o serviço secreto falhou no atentado contra Trump em julho, na Pensilvânia. E agora também investiga a segunda suposta tentativa de assassinato na Flórida, no último dia 15. Em um tribunal de Nova York, advogados de Trump participaram de uma audiência para recorrer da multa equivalente a quase 2,5 bilhões de reais por suposta fraude civil. O republicano teria dado informações falsas para aumentar o patrimônio e garantir taxas e acordos mais vantajosos. Trump nega as acusações. Na audiência de hoje, 2 juízes de um total de 5 demonstraram preocupação com o valor da sentença. Ainda não há uma data para a decisão final da Justiça.
As acusações contra Donald Trump não impedem o republicano de voltar à Casa Branca. Uma análise revelou que o submersível que implodiu durante expedição aos destroços do Titanic no ano passado apresentava falhas na estrutura. Especialistas disseram que peças do casco recuperadas após o acidente tinham ondulações e buracos. Já um sensor da embarcação também revelou um estrondo durante um mergulho, um ano antes da implosão. A fase de depoimentos termina amanhã. O furacão Helene deve chegar hoje à Flórida com ventos de mais de 250 quilômetros por hora. Mais de 40 milhões de pessoas estão em alerta para a chegada do furacão nos estados do Alabama, Geórgia e Flórida. Presidiários encheram sacos de areia para construir barricadas. O furacão ganhou força depois de cruzar o Golfo do México. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral. Nós voltamos logo em seguida com a expectativa da liberação da volta da rede social X no Brasil. O Jornal da Record está de volta. Representantes da rede social X enviaram hoje ao Supremo Tribunal Federal os documentos solicitados pelo ministro Alexandre de Moraes. Contas digitais de investigados no X também foram bloqueadas. O pedido agora é para que a plataforma seja liberada no Brasil. Os advogados da rede social de Elon Musk entregaram ao Supremo as comprovações da indicação da advogada Raquel Villanova Conceição como representante legal da empresa no Brasil. A medida atende à exigência feita pelo ministro Alexandre de Moraes no último sábado. No documento enviado à corte, a defesa da plataforma afirma que, tendo em vista o integral cumprimento das determinações estabelecidas, o X Brasil pede o restabelecimento da plataforma para acesso dos seus usuários em território nacional, com a consequente expedição de ofício à Anatel, para que cessem as medidas de bloqueio anteriormente adotadas. Entre as determinações cumpridas, a empresa cita o pagamento da multa de quase 19 milhões de reais. O X afirma ainda que bloqueou os perfis de investigados em inquéritos do STF. Nos últimos meses, a plataforma se negou a cumprir a ordem de Moraes, o que contribuiu para a suspensão da rede no fim de agosto. Antes de decidir sobre o desbloqueio da rede social, o ministro ainda deve definir o pagamento de outras multas, entre elas a de 5 milhões de reais por dia ao X, por suposta tentativa de burlar a suspensão. O valor total ainda deve ser calculado pelo Supremo. A Polícia Federal já encaminhou ao STF os primeiros dados de usuários que fizeram publicações no X, mesmo depois da suspensão da plataforma. As queimadas no Brasil quase dobraram em relação ao mesmo período de 2023. As regiões Norte e Centro-Oeste concentram o maior número de focos de incêndio. Na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, o fogo consome grande parte da vegetação. Em Londrina, no Paraná, os incêndios assustam moradores e mobilizam equipes do Corpo de Bombeiros. Os incêndios florestais e os impactos provocados pela seca obrigaram o governo do Pará a decretar situação de emergência em todo o estado. Um plano para conter as chamas foi anunciado. A região norte concentra o maior número de focos de incêndio no Brasil. Em segundo lugar está a região centro-oeste. 3 cidades aqui do Pará, onde os incêndios quase dobraram, estão entre as 5 que registram mais queimadas. São Félix do Xingu, Altamira e Novo Progresso. Em Vitória do Xingu, no sudoeste paraense, um incêndio destruiu um terreno na área urbana. A suspeita é de que alguém tenha colocado fogo com o propósito de renovar a terra. Mas um decreto proíbe essa prática para a limpeza e manejo de áreas rurais e urbanas. A orientação é que essas pessoas realmente elas não façam nenhum tipo de fogo para queima de lixo, restos de vegetais. Essas pessoas elas podem ser notificadas e autuar e responder judicialmente, inclusive, por essa prática proibida nesse período. Em Campo Grande, no Mato Grosso, hoje quase não deu para ver os prédios diante de tanta fumaça. O mês de setembro já registra a pior qualidade do ar da história. Mais de 1.100 cidades brasileiras estão sem chuva há pelo menos 90 dias. Secretários da região norte se reuniram hoje com a ministra da Saúde para discutir respostas à emergência climática.
Depois do encontro, a ministra confirmou que uma das preocupações do governo é com a qualidade da água no período da seca. Nízia Trindade também afirmou que não há crise na saúde diante da emergência climática, em especial na região norte, com a falta de chuvas. Não há uma questão de um impacto de falta de leitos, algo que a gente possa sinalizar como um grande alerta nesse sentido, mas não queremos que cheguemos a essa situação. O Brasil tem 1.213 cidades sem registro de chuva há pelo menos 90 dias, de acordo com o mapeamento feito por satélite pelo Centro Nacional de Desastres Naturais. É a pior seca em 70 anos no Brasil. Nesse período seco parece até miragem, mas o Distrito Federal tem árvores carregadas. É que os ipês florescem mesmo sem água. Hoje, os termômetros da capital do país chegaram à marca de 33 graus. Já são 156 dias de seca e a umidade do ar está abaixo de 20%. A garrafa de água virou aliada. A gente saiu de casa justamente por isso, porque o calor está demais. Além da baixa umidade, a poeira e a fumaça estão visíveis. Passear pelas ruas só em lugares frescos e no fim do dia. O Banco Central reviu a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano. A estimativa agora é de 3,2% de aumento do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os produtos e serviços. Em junho, a previsão era de 2,3%. Entre os fatores reavaliados está o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul, na economia, que foi menor do que o esperado. Já a estimativa para o ano que vem aponta para uma desaceleração de 2% no crescimento. Os dados foram publicados no relatório trimestral de inflação do Banco Central. A economia americana cresceu 3% no segundo trimestre, em dados anualizados. No trimestre anterior, o crescimento em 12 meses foi de 1,6%. O resultado reflete o aumento do consumo e dos investimentos no país. Os dados são do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Mais da metade da população argentina vive atualmente na pobreza. Os dados foram divulgados hoje. De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas da Argentina, 52,9% da população vive na pobreza. É o pior índice em 20 anos. A pobreza avançou mais de 11 pontos percentuais na comparação com o último semestre do ano passado. É considerado nessa situação quem não tem renda para atender necessidades básicas como alimentação, vestuário e transporte. Israel rejeitou hoje um acordo de cessar-fogo com o Líbano, após novos bombardeios do grupo terrorista Hezbollah. O sistema israelense de defesa interceptou foguetes lançados contra o norte do país. Os destroços atingiram esta casa. Não houve vítimas. As forças de defesa de Israel responderam com um bombardeio no sul de Beirute, que matou Mohamed Srour. Ele é apontado como chefe da unidade de drones do Hezbollah. O primeiro-ministro de Israel chegou hoje a Nova York para discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ao desembarcar, ele disse que as forças armadas do país vão continuar a atacar o Hezbollah com força total. Israel rejeitou hoje um pedido de cessar-fogo por 21 dias na guerra contra o Hezbollah. Segundo o premier Benjamin Netanyahu, as ações militares vão continuar até que os moradores do norte do país possam voltar para casa em segurança. A região tem sofrido constantes ataques do grupo terrorista. Estados Unidos e União Europeia acreditam que um cessar-fogo no Líbano pode contribuir para uma possível trégua na faixa de Gaza. O primo de uma jovem encontrada morta em um túnel na faixa de Gaza pediu hoje que os líderes mundiais se esforcem para fechar um acordo que inclua a libertação dos reféns. Não é apenas uma questão de quanto tempo eles estão sequestrados, mas sim se eles serão libertados vivos ou não, afirmou. E agora há pouco, as sirenes voltaram a soar na região central de Israel. O nosso correspondente Matias Brotero registrou o momento em que o alerta de ataque tocou em Tel Aviv. Durante a noite, as sirenes tocaram em Tel Aviv, no centro de Israel. O exército diz que um míssil vindo do Iêmen foi interceptado.
Nas ruas, a correria foi grande. As pessoas pararam para se abrigar. A Sirene tocou em Tel Aviv agora há pouco, a gente correu para um lugar abrigado. Eu não estou dentro de um bunker público, mas sim de um estacionamento, que é um lugar considerado seguro. E eu preciso esperar aqui pelo menos 10 minutos, a partir do momento que a Sirene toca, para que eu possa sair em segurança. O Joseph e a Dana são israelenses, mas vivem nos Estados Unidos. Eles vieram a Israel para se casar e contam que estavam no final da cerimônia quando a sirene tocou. Veja depois do Jornal da Record o super capítulo da novela Força de Mulher. E a seguir, 2 torcedores do Flamengo são presos por tentativa de homicídio contra vascaínos no Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro prendeu 2 integrantes da torcida do Flamengo suspeitos de balearem torcedores do Vasco em frente a uma estação do metrô. O primeiro a ser preso foi Gilson Lira Ribeiro, de uma torcida organizada do Flamengo. Junto com ele, a polícia recolheu tacos de madeira usados nas brigas. O outro alvo de mandado de prisão foi Rafael Gomes Barcelos, da mesma torcida rubro-negra. Os 2 são suspeitos de atacar a tiros torcedores do Vasco no dia 15 de setembro. Os disparos foram feitos antes da partida entre os 2 clubes pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. A polícia chegou até a dupla ao analisar as imagens de câmeras de segurança em frente a uma estação do metrô em Irajá, na zona norte do Rio. Segundo as investigações, eles estavam no carro de onde partiram disparos em direção a 5 torcedores do Vasco. 2 deles foram atingidos e se recuperam em casa. Os agentes também conseguiram apreender a arma e o carro utilizados no ataque. Na delegacia, Rafael confessou a participação no crime. Já o advogado de Gilson disse que só vai se pronunciar depois que tiver acesso ao inquérito. Segundo a polícia, Gilson e Rafael já têm histórico de envolvimento em brigas entre torcedores. Os 2 vão responder por tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa. De acordo com a investigação, havia mais pessoas dentro do carro usado no crime. O Rafael estava conduzindo o veículo, enquanto o Gilson estava sentado no banco de trás, o que leva a crer que havia outras pessoas no interior desse veículo, a quem, se existir, certamente a gente vai chegar em pouco tempo a identificá-los. O prefeito de Ilhéus, na Bahia, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Segundo a Polícia Federal, o prefeito Mário Alexandre é suspeito de chefiar um esquema de fraude em licitações e receber propina. O ex-secretário de Gestão de Ilhéus e candidato à prefeitura, Bento Lima, também foi um dos alvos da operação, que cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em 5 cidades. Na casa de um empresário, foram encontrados R$915 mil em dinheiro. Os contratos investigados podem passar de 45 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, funcionários da prefeitura também teriam participação no esquema. Os recursos eram desviados das áreas de saúde, educação e limpeza urbana. As licitações eram direcionadas e havia superfaturamento dos serviços. Os suspeitos devem responder por fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Prefeitura de Ilhéus disse que colabora com a investigação. Agora a gente confere o dia dos candidatos à Prefeitura do Recife. O candidato à reeleição pelo PSB, João Campos, participou de encontro com empresários. Ele propôs a ampliação da qualificação profissional para quem vai entrar no mercado de trabalho. Assim como a gente tem um programa de formação e ensino superior chamado Embarque Digital, a gente também vai fazer um embarque profissionalizante. Serão 2.000 pessoas formadas por ano. Gilson Machado, do PL, também participou de encontro com empresários. Ele prometeu revitalizar o comércio do centro da capital pernambucana. Vamos construir uma nova Recife, no centro do Recife, não no Recife Antigo. O Recife Antigo será preservado e será revitalizado com mais segurança, com câmeras de reconhecimento facial, com acessibilidade. De acordo com o IBGE, o Recife tem a segunda maior taxa de desocupação do país, com 15%.
15%. Segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a capital pernambucana tem hoje quase 554 mil trabalhadores formais. Daniel Coelho, do PSD, também conversou com empresários. Na sabatina, ele destacou as propostas para o aumento do emprego com carteira assinada. O emprego formal ele só pode aumentar se a gente tiver mais investimentos, se novas empresas forem abertas. Quando a gente fala da importância de diminuir burocracia, é para a gente ter mais formalidade. Dani Portela, do PSOL, participou da 19ª Passeata dos Surdos. Ela debateu propostas de políticas públicas para pessoas com deficiência. Nós queremos mais acessibilidade na saúde, para que uma pessoa surda seja atendida numa emergência ou em qualquer momento. Queremos mais acessibilidade na educação. Técio Teles, do Partido Novo, participou de encontro com apoiadores na zona sul da capital pernambucana. Ele prometeu restaurar a orla da Praia de Boa Viagem. Simone Fontana, do PSTU, fez panfletagem no campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ludmila Outes, da Unidade Popular, conversou com moradores de uma comunidade e fez panfletagem. Vitor Assis, do PCO, teve agenda interna. Daqui a pouco vai ao ar um super capítulo da novela Força de Mulher. A reviravolta na história traz à tona o drama real de milhares de brasileiros que têm parentes desaparecidos. O acidente em uma balsa dá início a um período trágico na vida de uma família. Sarp desaparece na água. O corpo nunca é encontrado. A vida tranquila de Bahar se transforma. A mulher enfrenta os desafios de cuidar sozinha dos 2 filhos, o diagnóstico de uma doença grave e a tristeza da perda do marido. Até logo, meu bebê. Não, loucamente apaixonados. Depois de 4 anos, surgem indícios de que Sarp está vivo. Começa um novo drama na vida de Bahar. O que realmente aconteceu com o marido? Como ele está? Qual o paradeiro? As incertezas e dificuldades que a personagem da novela Força de Mulher, exibida pela Record, enfrenta, são as mesmas de milhares de famílias da vida real. Só no ano passado foram registrados mais de 80 mil desaparecimentos no Brasil. Cartazes como esse foram espalhados por diversas regiões da capital paulista. A dona Maria Emília desapareceu aqui da casa da filha no dia 18 de julho e só foi encontrada na semana passada. Foram mais de 2 meses de buscas e de angústia para a família. Ela sofre de problemas psiquiátricos. Foi encontrada em um abrigo na zona sul da cidade, a quase 50 quilômetros de onde saiu, na zona norte. Quando meu celular tocava, eu corria, atendia, as pessoas falavam, ela está em tal lugar. Nós pegávamos o carro, corria lá, não era ela. E nós passava nas ruas, via as pessoas lá, os moradores de rua deitados, eu até descobria eles para ver se não era ela, né? Há 32 anos, Vera Lúcia procura pela filha. A gente vive numa eterna sobrevivência buscando por respostas. A gente esquece de tudo à nossa volta e fez uma meta, saber o que aconteceu e ter o direito de encontrar, seja em qualquer situação, porque a gente vive num luto sem sepultura. Hoje, ela preside a Mães em Luta, organização que auxilia famílias de desaparecidos. Um trabalho que a ajuda a seguir em frente, apesar do trauma de não saber o que aconteceu com a filha. A mesma felicidade que talvez eu sinta se um dia eu encontrar minha filha, é eu dizer para um pai e para uma mãe, olha, a gente conseguiu encontrar, seu filho está nessa situação, ou lamentavelmente, né, a gente não conseguiu encontrar com vida, mas felizmente essa sua luta, esse seu desespero vai acabar. Um drama que a personagem Bahar, de Força de Mulher, vai enfrentar em busca do paradeiro do marido. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Fique agora com o capítulo super especial da novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem a primeira eliminação da Fazenda ao vivo. Entre no r7.com e vote no seu peão preferido. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.